eu quero só trazer a memória. Há 2 semanas, uma mãe de 49 anos, chamada Isabel Cristina de Mendonça, viu um homem num carro de cabeça baixa. E pensando que ele estava passando mal, ela foi até o carro e o abordou para saber se ele precisava de ajuda. O homem, irritado por ter sido abordado, desceu do carro e começou a agredir esta mulher. Não bastando, ele passou por cima dela com seu carro. Essa mulher veio a morrer, porque ela desejava fazer o bem. Este é o mundo que nós estamos vivendo. Nessa semana, acredito que todos acompanharam o caso de racismo contra o jogador Vinícius Júnior. Uma vergonha para nós seres humanos. Uma demonstração de como somos capazes de fazer mal para o nosso semelhante. E ainda nos justificarmos. Buscarmos diversas desculpas. Infelizmente, vivemos neste mundo onde o mal residente em nós, e nós, é um desafio para você olhar para você mesmo, tem se aflorado mais e mais, nos levando a nos tornarmos mais violentos e radicais. Na medida em que nós, seres humanos, temos nos distanciado de Deus e de seus princípios e valores, estamos nos tornando mais desumanos. E eu vou mais longe. Nós estamos cada vez mais demoníacos. As marcas do diabo se expressam cada vez mais forte através da humanidade. Isso tem acontecido porque Satanás e seus demônios têm conseguido influenciar a nossa sociedade humana, nos levando a desprezar o conceito bíblico, por exemplo, de família, para satisfazer um grupo que deseja viver entregue aos desejos pecaminosos de seus corações. Satanás e seus demônios também têm nos levado a negar a realidade do pecado em nós, fazendo com que a sociedade acredite que o mal é somente fruto de um sistema social perverso. Dessa forma, a solução que o mundo quer dar para a maldade do homem não é a experiência de um novo nascimento, mas simplesmente eles acreditam que basta uma boa educação para que a sociedade humana possa melhorar. Mentiras do inferno. Satanás e seus demônios têm levado o ser humano a desacreditar na doutrina bíblica da criação. Dessa forma, levar o homem e a mulher a negar a existência de Deus, o Criador. Eles também têm levado a sociedade a negar a realidade sobrenatural das Escrituras, contestando cada vez mais esta realidade. Porque é nas Escrituras sagradas, na Bíblia, que encontramos a verdade de quem Deus é e de quem somos nós. Enquanto Satanás tem trabalhado aí para destruir e anular tudo que se refere ao reino de Deus, ele estimula ao mesmo tempo a sociedade humana ao esoterismo, ao misticismo, ao discurso da cultura neutra. Eu creio que vocês sabem o que isso significa, né?
Por exemplo, hoje nós não podemos mais tratar as pessoas como todos ou todas. Agora você tem que chamar de todes. Sei lá, a coisa deve ser isso aí, né? É isso? Todd para mim é um negócio de chocolate, ó, né? Você não pode mais tratar e dizer: olha, eu saí com meu amigo, eu saí com minha amiga. Não, você tem que falar agora: eu saí com meu amigo. Todas estas coisas têm origem do inferno. E nós não podemos aceitá-las como cristãos. Eu acredito que seja relevante eu dizer que não podemos usar da força para impedir a propagação dessa cultura infernal. Nossas armas não são carnais, mas espirituais. Nós devemos orar, dobrar o joelho, jejuar pela conversão e transformação das pessoas. Nós devemos demonstrar muito amor, através de atitudes que sejam visíveis por todas as pessoas, incluindo aqueles que defendem as bandeiras do inferno. Mas nós precisamos abraçá-las, nós temos que ser luz para conseguir apagar as trevas que há nelas. Portanto, nós não podemos praticar as obras do inferno, porque senão não existe luz para que elas possam ver em nós. Não se iluda. Há uma autêntica oposição do inferno contra a igreja de Cristo. E eu não estou falando de oposição às denominações eclesiásticas. Não estou falando de oposição à igreja batista, à Assembleia de Deus, quadrangular, adventista, testemunho de Jeová. Eu não estou falando dessas coisas aí fora, dessas igrejas com as suas placas. Eu estou falando que o inferno está lutando contra aqueles que verdadeiramente pertencem ao reino de Deus, que estão dentro de igrejas com as suas denominações. Mas o inferno quer apagar a luz de quem é verdadeiramente crente. Porque dentro das denominações existe sim representantes do capeta para destruir a unidade da igreja. E que você não seja este representante. Que você entenda a verdade deste evangelho para fazer diferença. Porque se você estiver plantando divisão, facção, se você não trata o outro como deveria, se você não é dócil, se você não faz o que tem que ser feito como filho de Deus, você está trabalhando para o diabo. Portanto, fortaleça-se no Senhor. Finalmente, fortaleça-se no Senhor e no seu poder, a fim de escolher no dia a dia de sua vida, em cada fala, em cada atitude, pelos valores e princípios do reino de Deus, e não do reino dos homens, e não do reino das trevas. Vista toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Não tratando as pessoas do seu convívio familiar, da sua casa, do seu convívio da fé, da igreja, do seu convívio profissional, acadêmico, com grosseria, hipocrisia, ira, inveja, soberba, avareza. Estas coisas não podem existir nos filhos de Deus. Não difame a ninguém. Não faça e não dê ouvidos a fofocas. Não semeie em seus convívios divisões, facções, competitividade. Pelo contrário, trate a todos com amor, mansidão, bondade, generosidade. Aprenda a se curvar para o seu irmão, diminua-se para que o outro cresça. Pare de lutar contra pessoas,
Pessoas têm que ser amadas, cuidadas, valorizadas, porque foram feitas à imagem e semelhança de Deus. Não importa onde ela esteja, se está aqui dentro, se está lá no candomblé, se está lá no islamismo, tem que ser amadas. A nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados, potestades que dominam este mundo. Portanto, eu quero agora te desafiar a fechar os olhos. Curve sua cabeça. Nós estamos trabalhando para sermos uma comunidade, uma igreja, conforme o sonho de Jesus, onde todos nós nos vemos como irmãos, como continuidade um do outro, onde todos nós temos que ser expressão do amor de Deus. E o desafio desse momento, e eu não quero que você abra os olhos, fique seus olhos fechados, porque deixa o Espírito ministrar a sua vida. Porque o grande desafio deste momento na sua vida é ser cristão de verdade. É jogar todo o ódio para fora, toda a raiva para fora. E o teu desafio nessa manhã é abraçar aquela pessoa que você não abraça. É criar agora ponte com aquela pessoa que você não tem ponte alguma. Porque na igreja de Cristo não pode ter divisão. Na igreja de Cristo não pode ter estrelismo. Na igreja de Cristo só tem Cristo. Todos somos servos. Portanto, se existe alguém aqui dentro deste lugar que você precisa sim abraçar, você deve fazer isso agora, hoje. E se essa pessoa não estiver aqui, você sabe, se vem na tua mente, você vai precisar fazer isso, seja à noite, seja durante a semana, porque você precisa estabelecer a paz definitiva no corpo de Cristo. Não existe cristianismo sem perdão. Não existe cristianismo onde há divisão. Não existe cristianismo onde tem estrelismo. Não existe cristianismo onde tem grosseria. Não existe cristianismo onde tem irmãos sabotando uns aos outros. Não existe. Não existe maior e menor.